Hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito interessante e que eu percebo que é dúvida da maior parte das pessoas que iniciam dentro de um processo terapêutico. Qual a relação que os nossos pais têm com, com os nossos sofrimentos, com as nossas questões emocionais? Para entender isso, a gente precisa primeiro compreender um conceito que a terapia cognitivo-comportamental trabalha, que a gente chama de crenças centrais. Elas são fundamentais para a gente conseguir entender um pouco do nosso funcionamento cognitivo. Essas crenças centrais são uma visão absoluta, rígida, que nós temos sobre o mundo, né, sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos. E elas têm um poder muito grande sobre como que a gente direciona a nossa visão de mundo. Né? Essas crenças são, por exemplo, eu sou incapaz, as pessoas são ruins e vão me machucar, eu não mereço ser feliz. Elas são formadas na nossa infância, né, diante do nosso relacionamento com os nossos pais ou com figuras de autoridade. Parte do tratamento da TCC passa pela reestruturação cognitiva, que é a gente ressignificar crenças que são disfuncionais e que prejudicam o nosso funcionamento normal, vamos dizer assim, né? No que diz respeito à nossa forma de pensar, à nossa forma de encarar o mundo, à nossa forma de se comportar. E é aí que surge a grande dúvida das pessoas. Então quer dizer que todos os sofrimentos, todas as questões que eu tenho hoje, dificuldades, meus traumas, a culpa são dos meus pais? Para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa primeiro flexibilizar um pouco os nossos pensamentos. Né? A gente precisa entender que culpa não, né? Mas assim, influência sim, assim como a gente tem influência em todas as pessoas que participam da nossa vida. Né? Então assim, é importante a gente pensar que os nossos pais, né, eles fizeram o melhor que eles puderam pela gente. Né? Da mesma forma que nós tivemos eles com alguns comportamentos, com algumas questões que produziram crenças disfuncionais na gente, eles também tiveram os pais deles. Né? Então, assim, os pais tiveram os outros pais, e assim vai. Então, a gente precisa pensar e entender que eles fizeram o melhor pela gente. Né? Da mesma forma que algumas questões disfuncionais foram criadas, outras super positivas também foram. Então, o que a gente precisa fazer é focar no daqui para frente. Né? A boa notícia é que essas crenças elas não são uma condição. Né? A gente pode modificá-las. Né? É um processo que às vezes é penoso, demora um pouco, mas a gente consegue trabalhar com elas e consegue ter uma vida funcional. Né? Ter uma vida tranquila em relação a muita coisa. Eu acho que a lição que fica de tudo isso é uma reflexão que a gente precisa ter, né? Nas marcas que a gente deixa nas pessoas com as nossas atitudes, com as nossas falas, né? Talvez para a gente naquele momento aquilo não significa muita coisa, mas aquilo pode deixar de alguma forma uma marca muito, muito profunda nas pessoas, né? Então a gente precisa pensar nisso. Que tipo de influência que eu estou sendo para as pessoas que estão à minha volta? Que tipo de influência que eu sou para os meus filhos, ou até mesmo para os meus pais?